discutindo as grandes questões nacionais. Particularmente, a agenda de hoje me parece absolutamente, não apenas importante, mas crucial, e esse é um momento oportuno para nós discutirmos isso. Por quê? Porque passamos da nossa economia, a economia brasileira, de um ciclo mais centrado no consumo, e teremos que agora, para sustentar o crescimento com estabilidade, fazer um grande esforço de investimento. Ora, dentre os setores que mais precisam receber investimentos nesse momento no Brasil, é consenso que é o setor de infraestrutura. Então, a exposição, que eu pensei que são 20 minutos, ela vai ser dividida em 4 grandes tópicos: a importância do investimento em infraestrutura, política fiscal, política monetária e tributária, como manda a pauta. O investimento é o ponto fulcral de qualquer desenvolvimento econômico. Ele é o ato, o fluxo de despesa que sustenta o crescimento, gera condições de multiplicação da renda e da riqueza e, portanto, ele assume um papel que a gente chama de crucial, único no processo de desenvolvimento econômico. A questão importante é falar da decisão de investir em si. Essa é uma decisão que nós economistas chamamos de solitária, parte dos empresários, que tem uma lógica, e do setor público não solitária, porque tem uma lógica de Estado por trás. Mas o investidor, aí eu estou falando do investidor privado, ele lida, antes de mais nada, com a incerteza em relação do que vai acontecer no futuro, basicamente, e o que, portanto, vai garantir ou não a rentabilidade do gasto que ele faz no presente. A incerteza no futuro você pode relacionar a vários tipos. A demanda, pela demanda por produto que eu pretendo produzir, os custos, como é que eles vão evoluir? Vou ter financiamento adequado, não apenas para fazer o investimento no presente, mas continuar investindo ao longo do processo como um todo? As regras tributárias mudarão ou não? As questões referentes à regulação, que são cada vez mais importantes em economias capitalistas maduras, principalmente por causa da concentração dos mercados. Eu tenho ou não oportunidades alternativas? Em outras palavras, eu posso direcionar os meus recursos e minha capacidade de endividamento para outros investimentos ou não? Cada um desses pontos, na verdade, ele possui correlações diversas com as políticas públicas, como, por exemplo, as aqui citadas anteriormente, fiscal, tributária, monetária, mas também a comercial, salarial, administração de preços e outras tantas. Então, fica claro que, se nós queremos que haja um ciclo de investimento e se concordamos que o investimento ele é crucial para a sustentação do desenvolvimento econômico em termos intertemporais com estabilidade, cabe à sociedade, não apenas o governo, diga-se de passagem, ou um determinado governo, ou um governo federal, estadual, municipal, mas a sociedade como um todo, gerar dentro de si regras estáveis que suportem o investimento produtivo, basicamente minimizando esse conjunto de incertezas potenciais que o empresário tem no seu dia a dia que enfrentar. No caso específico do investimento de infraestrutura, que é o objeto primário desse debate, ele assume ainda mais um papel central, notadamente no momento que o país vive. Ele gera externalidades positivas para a economia, ele gera horizonte para o setor privado, ele gera, não apenas porque gera demanda ao setor privado, mas as externalidades que fazem com que alguns investimentos privados sejam, inclusive, complementares. E reduz custos. Se fala muito custo Brasil, eu não gosto da expressão porque eu só adjetivo o nosso país com adjetivos positivos, e o custo ele é usado, o custo Brasil tem sempre uma coisa pejorativa e não é verdade. É o custo da sociedade como um todo, a sociedade que define a sua estruturação, e não este ou aquela pessoa ou o país como um todo. Mas o investimento em infraestrutura, então, ele tem esse papel fulcral, um papel singular
para a sustentação do crescimento econômico. Daí, as minhas palavras iniciais, senhor presidente, da oportunidade desse debate no momento que o Brasil precisa acelerar o seu processo de investimento, de crescimento, e há um consenso que ele tem que ser alicerçado nesta quadra em cima de um aumento do investimento. O Brasil foi muito exitoso na saída da crise de 2008, isso é importante deixar muito claro. As políticas macroeconômicas desenvolvidas e executadas foram extremamente positivas, tanto assim é que nós tivemos uma performance realmente singular e o país, rigorosamente falando, ficou em crise meses, não chegou nem um ano. Mas foi um ciclo alicerçado no consumo, como era adequado, diga-se passagem à época, e a recuperação do investimento como um todo, basicamente eu falo de formação bruta de capital fixo, ou seja, agregação de máquinas e equipamentos, a estrutura produtiva, ela não reagiu tanto. Chegou a aumentar até mais de 20%, mas hoje continua em torno de 18,50% do PIB. Então, nesse momento, é a hora do investimento, é a hora do investimento produtivo e é a hora do investimento da infraestrutura, basicamente. O investimento da infraestrutura ele tem características que lhe são próprias. Ele tem um ciclo longo, há uma certa concentração dos desembolsos no tempo, ele possui baixa liquidez, em outras palavras, é muito difícil você alienar um projeto ou vender partes. Ele tem uma influência pelos pontos acima, primeiro ponto principalmente, ele tem uma influência maior, ele sofre uma influência maior do arcabouço jurídico e das políticas públicas como as mencionadas no tema que hoje nós debatemos, fiscal, tributária e monetária. E tem, por outro lado, uma avaliação do projeto um pouco mais complexa, pelas suas próprias características de longo prazo. Aqui ok. O investimento em infraestrutura feito diretamente pelo setor público, ele apresenta algumas características. Eu estou falando um pouco rápido, por causa do tempo e por causa da impressão que o debate que se seguirá as apresentações será extremamente interessante. O investimento feito diretamente pelo setor público, a entendido o governo federal, governos subnacionais e mesmo entes dependentes, ele tem um condicionante das contas públicas. Os investimentos das empresas estatais têm outra peculiaridade, porque você tem empresas que não são dependentes e, portanto, têm mais liberdade, digamos assim, para executar seu plano de investimento se financiamento conseguir. E eu gostaria de ressaltar 3 pontos que são muito cruciais nesse momento. Primeiro, o saneamento básico. Ele tem uma externalidade extraordinária porque reduz as despesas com saúde, melhora a qualidade de vida, a esperança de vida, a capacidade da própria mão de obra. E ele é basicamente hoje provido pelos governos estaduais. Como vocês sabem, existem as companhias estaduais de saneamento. Essas companhias, com exceção do estado de Tocantins, são todas estatais. Existe também, é claro, a partir dos últimos alguns anos para cá, 20 anos para cá, começou a se desenvolver concessões plenas ou mesmo PPP no setor. E, portanto, o investimento privado entrou no setor de saneamento decisivamente. Hoje nós temos algumas grandes empresas privadas operando no Brasil, mas as maiores empresas ainda são as estatais, notadamente a empresa de São Paulo, que é uma das maiores do mundo na área de saneamento. Na parte de transportes, você tem sistemas múltiplos. Desculpe, no saneamento eu esqueci, perdão, de ressaltar o apoio financeiro do governo federal, seja através da Caixa Econômica Federal e suas diversas linhas, seja através do BNDES e suas linhas, seja através da administração pela Caixa Econômica Federal do chamado Fundo de Investimento em Infraestrutura, que tem uma ação decisiva na área de saneamento básico, como investidor e como financiador. Ou seja, esse fundo aporta, ele é um fundo privado, administrado pelo ente público, pela empresa pública, que é a Caixa Econômica Federal, e ele faz aporte de recursos no capital das empresas de saneamento, não apenas públicas, mas também pode fazer não apenas privadas, mas também pode fazer em públicas, são linhas diferentes, mas enfim, é decisivo na expansão do investimento em saneamento. A parte de transporte que eu também gostaria de ressaltar são os diversos modais.
Rodovias, que nós basicamente trabalhamos o país com concessão plena, ou seja, uma concessão que o próprio pedágio, ou seja, o usuário sustenta financeiramente o investimento, no sentido que gera rentabilidade para o inversor. Tem outras áreas de transporte que isso não ocorre, mas rodovias particularmente sim. Ferrovias, o transporte ferroviário tem uma particularidade que ainda está em processo de discussão, de operacionalização, na verdade, grande e ambicioso programa de concessão para o setor privado. E nós tivemos recentemente os leilões dos aeroportos. Você teve um corte diferente no caso do Rio Grande do Norte, Amarante, mas depois houve uma mudança e os 5 concessões firmadas, derivadas de 2 leilões, que os leilões são simultâneos, então eu digo que são 2, mas se fez a concessão de 5 aeroportos: Viracopos, Cumbica, Brasília, Galeão e Confins. Já tem uma formatação um pouco diferente, mas é um grande sucesso, porque o investimento acelerou muito nessas plantas, nessas áreas, nesses aeroportos, e os resultados são notáveis. Os valores investidos em tão pouco tempo foram realmente notáveis. No caso da mobilidade urbana, também eu digo que assume peculiaridade. Aliás, o investimento em infraestrutura, assim é. Ele, dependendo de que setor nós estamos discutindo, ele tem peculiaridades que lhe são próprias. Por isso, sempre devemos ter cuidado para não generalizar. Mobilidade urbana é um grande esforço de investimento. Estamos falando de metrôs, que basicamente tem o apoio do governo federal, são desenvolvidos por estados e municípios, depende da conformação. Estamos falando de BRTs, estamos falando de corredores exclusivos de ônibus. Esse é um esforço de investimento grande que assume características diferentes dependendo do modal. Eu chamo de interação a seguir, interação público-privado, porque o nome parceria público-privada ele é usado com diversas conotações. Nós temos uma legislação que nos é própria, que coloca só como PPP as chamadas PPPs patrocinadas e administrativas. A concessão nós Brasil, ela não é considerada, digamos assim, uma PPP, apesar de outros países assim procederem. Mas nós temos a interação, por isso que eu chamo de interação. Interação, você tem a concessão comum, uma rodovia, Rio-São Paulo, ou qualquer outra. Em outras palavras, o usuário, ele sustenta financeiramente o projeto, ou seja, o projeto de investimento, o setor privado, ao investir, seja construindo, seja administrando e aperfeiçoando e melhorando, que é o caso específico da Dutra, foi isso, não se construiu a nova Dutra. Se faz um grande investimento na área de conservação, manutenção e principalmente melhoria. Essa é a concessão antiga dos anos 90. Ela é uma concessão comum, ou plena, se você preferir. Porque nós, usuários, ao transitarmos pela rodovia, geramos um fluxo de caixa que, à luz da modelagem, à luz da estrutura de custo, sustenta o investimento produtivo que foi feito e é feito e será feito. Nós temos as 2 formas de concessão, a administrativa e a patrocinada, da PPP, administrativa e patrocinada. A administrativa, o setor público gera, é o responsável pelas receitas que o concessionário vai oferir, enquanto na outra você tem um misto entre o setor público e o próprio usuário. Patrocinada, por exemplo, você pode citar a linha 6 do metrô de São Paulo, recentemente licitada. A administrativa normalmente se usa para prédios que são típicos, que têm uma tipicidade nos hospitais, cadeias, centro administrativo. Eu chamo de outras estruturações desse ponto da interação público-privado, são essas novas modalidades onde o setor público ele entra dentro da SPE como acionista. Caso clássico e muito bem sucedido é o exemplo da Infraero sendo acionista dos consórcios que hoje administram esses cinco aeroportos. Tem uma tecnicidade, os consórcios se habilitam, vão
há um leilão e a Infraero entra na segunda SPE, ou seja, entra no consórcio vencedor. Hoje em dia ela entra com 49%. E essa estruturação, ela mitiga riscos para o setor privado, porque PPP é um negócio que há uma divisão de riscos no setor privado e público. Tem uma série de características, mas o tempo não vai dar para nós alongarmos muito sobre isso. Mas, fundamentalmente, isso agiliza o investimento e essas outras estruturações já começaram há algum tempo. O Banco do Brasil fez isso nos anos 90, quando entrou no setor de seguros. E se fazia como? Sempre com a participação acionária do ente público com 50% menos uma ação, para não caracterizar a criação de uma empresa estatal. O financiamento de investimento em infraestrutura no Brasil, mais uma vez, é crucial o papel do BNDES e da Caixa Econômica, não apenas no saneamento, como eu referi, mas, no modo geral, todos os grandes projetos são financiados pelo BNDES, são financiados pela Caixa Econômica. O sistema financeiro privado brasileiro entra tomando risco, ou seja, ele é o agente, muitas vezes, financeiro de uma parte da operação de crédito. O BNDES e a própria Caixa, ela trabalha com um misto de operação direta, funding BNDES, risco BNDES, e indireta, funding BNDES, risco do agente. E o mercado de capitais também tem originado recursos para o setor, basicamente através de debêntures, e a debênture de infraestrutura foi um avanço nesse ponto. Os impactos da política fiscal, eu dividi simplificadamente entre associados à demanda e à oferta. A política fiscal austera pode reduzir o crescimento da renda agregada e, consequentemente, a demanda agregada. Isso é um velho embate. Eu sou da UFRJ, da Unicamp, então esse eu não compro, né? Mas sei sim que em momentos de grande pressão de demanda corrente, você pode sim ter que fazer uma política austera, fiscal e monetária, e não necessariamente você perde produto. Não é o nosso caso. Uma menor demanda agregada deprime, a princípio, a demanda por serviços públicos relacionados à infraestrutura e, portanto, entra no cálculo aquele momento de decidir de investir, aquele momento que o investidor, o empresário, o mesmo setor público, ele tem que avaliar tudo, principalmente a demanda corrente, as receitas futuras, ele tem que levar em consideração isso. Em relação à oferta, grande parte dos gastos públicos são correntes, com pouca margem de redução. Gastos públicos com investimentos podem ser reduzidos com mais facilidade, variável de ajuste. Isso é a história do país. Infelizmente, as demandas de fazer superávit primário em qualquer circunstância, mesmo em momentos de fragilidade da demanda, que é um contrassenso teórico, mas é explicável por outras circunstâncias, é claro, levam a política fiscal sempre ser uma política, é um campo de batalha, onde diferentes interesses se defrontam e que é legítimo nos regimes democráticos. É mais fácil cortar gasto de investimento, ao fim e ao cabo. Então, entra muito como variável de ajuste. Isso aí é muito fácil, é só olhar os orçamentos aprovados, a execução feita, isso vem desde 1822. A necessidade do setor público de promover investimentos em projetos menos atrativos em termos financeiros, mas com grande retorno social e econômico. Esse é o grande gancho da PPP. Por quê? Porque, às vezes, você tem projetos que têm um grande retorno financeiro. Você faz na concessão comum, uma necessidade de fazer PPP. Mas tem projetos que têm um grande retorno econômico, ou seja, ele além do retorno financeiro, que pode até não ser suficiente para induzir o investimento privado puro, portanto, não dá para ser concessão, ele gera externalidades, como mencionado anteriormente, de tal ordem que o ganho econômico é muito grande. Ou, em outras palavras, você tem a viabilidade econômica do projeto, eu estou separando viabilidade financeira, porque é a lógica do investidor, como a questão do país como um todo. Ele gera retornos, não apenas financeiros, mas de estruturação da economia, de suporte ao crescimento econômico, que autorizam o poder público
a tomar a decisão de fazer uma PPP. E, portanto, é necessário, para viabilizar o investimento privado, que haja ou um aporte ou uma contraprestação, dependendo da característica. Política monetária restritiva, basicamente eu vou falar da restritiva. Aperto no crédito e juros mais elevados. Obviamente, você tem um impacto do custo financeiro para o investidor, custo de oportunidade, aumenta o custo do capital próprio, na verdade, né? Uma dificuldade maior de financiamento, contratação, prazos, custos financeiros, estruturação de garantias. Isso é menos visível na história recente do país, porque nós, ao contrário da grande maioria dos países que não têm moeda conversível, nós temos um sistema de financiamento a longo prazo, mais uma vez eu faço essa ressalva, que é o BNDES e a Caixa Econômica, que a mim muitas vezes não é percebido pela sociedade, ou pelo menos parte da sociedade, com a grandeza que ele deveria ser percebido, porque é uma coisa extraordinária, singular que o nosso país tem, que deve ser preservado, reforçado e dado o devido valor. Evidentemente, políticas monetárias restritivas, elas são até mesmo executadas para fazer uma administração, digamos, entre aspas, da demanda agregada, o que faz com que, ceteris paribus, desculpe a expressão economista, ele sempre fala isso, eu não resisto, pode levar a uma redução da rentabilidade prevista dos projetos. Isso é importante, o previsto aí, porque é o seguinte, eu tomo uma decisão com determinada política monetária, um determinado horizonte, ok? Essa política monetária muda por qualquer razão, eu tenho um problema. Isso não é matéria de reequilíbrio econômico-financeiro dos projetos. Por quê? Porque esse é risco do investidor e não poderia ser diferente. Então, a política monetária restritiva, eu poderia concluir dizendo que ela, obviamente, é um desestímulo ao investimento como um todo, mas particularmente, pelas características, do investimento em infraestrutura. Eu estou me referindo, obviamente, aí à tomada de decisão do investimento do setor privado. A lógica do setor público, obviamente, é de outra natureza. A política tributária tem dois pilares aí, quer dizer, tem uma longa e velha discussão sobre a reforma tributária, já vem de anos, é algo que é muito fácil de falar, principalmente quem está na academia e tudo, difícil de fazer, porque isso engendra conflito dos representantes legitimamente instituídos da sociedade, não apenas basicamente o Congresso Nacional, mas também os representantes do Poder Executivo, associações de classe e tudo, e é uma tarefa complexa. Obviamente que tem a crítica de sempre, que o investimento poderia ter uma estrutura tributária menos pesada e, portanto, induziria o aumento do investimento produtivo. E a desoneração tributária, essa é uma discussão, do meu ponto de vista, inconclusa, mas é um pouco diferente. Por exemplo, eu vou fazer um aeroporto no município X. Eu engendro, como investidor, um fluxo de renda e riqueza naquela sociedade muito grande, por causa dos meus gastos. Eu demando bens, demando serviços e tudo. E o ISS vai ficar igual? É justo, é um investimento que é único, dividido, desculpe, único não, mas claramente determinado no tempo. Pode ser feito alguma coisa? Pode ser feito um aperfeiçoamento? Eu sei que o ISS é no mínimo 2, no máximo 5. Mas é razoável você onerar um investimento em infraestrutura numa situação dessa por conta de uma estrutura tributária, no meu ponto de vista, injusta? Mas não é só, estou dando um exemplo do ISS, mas tem outros, ok? Tem várias coisas a respeito disso. Tem o ICMS, tem a questão dos próprios impostos federais menos, porque a maioria deles é imposto sobre renda, mas os impostos sobre faturamento federais também poderiam estar nessa mesma discussão. Aqui eu fiz um anexo, que eu não vou ter tempo de discutir, que é um pouco o custo de capital no contrato de concessão. Isso é um trabalho que nós fizemos há algum tempo e implicitamente ele sintetiza um pouco das discussões que nós vamos ter aqui, que eu passei muito rápido, a respeito dos impactos das diferentes políticas sobre a decisão de investir e depois da decisão sendo tomada, a execução do investimento e depois a administração dessa empresa que é detentora de um ativo que presta um serviço continuado ao setor privado. Eu vou passar rapidamente, que eu já estourei o prazo, e eu gostaria de deixar para reflexão 2 pontos.
nós temos uma legislação única para PPP administrativo e patrocinado. Talvez fosse o caso, desde o começo, tá? As suas alterações, atualizações, a última foi em 2012, a convolução da medida provisória 575 em lei, mas elas ficam no mesmo instrumento legal. Talvez valesse a pena fazer uma reflexão sobre separar. Por quê? Porque são estruturas financeiras diferentes, que são montadas pelo setor privado. São decisões de gasto, portanto, que são levadas, na grande maioria, a ser tomadas pelos mesmos fatores, mas um ou outro não. É diferente o risco para o setor privado numa patrocinada da administrativa. E não é só para o investidor, é também para o órgão financeiro, quem financia, que assim trata. A outra coisa é a questão do limite sobre a receita corrente líquida de 5%. Os entes subnacionais só podem comprometer até 5% da sua receita corrente líquida, se não podem receber mais repasses voluntários da União, a União não dá garantia. É legítimo isso. Essa é uma preocupação tem a ver com o controle das finanças públicas e tudo. Começou com 1, passou para 3, agora é 5. E a mim me parece que talvez valesse a pena uma reflexão um pouco maior, por exemplo, retirando das despesas que podem ser geradas a partir da PPP, as despesas que já eram feitas. Vou dar um exemplo. Eu faço um BRT. No município A e por isso eu deixo de fazer, eu vou fazer uma PPP claramente patrocinada, uma parte o usuário vai pagar, outra parte, no caso o Poder Municipal, desse nosso exemplo, vai pagar, e tudo entra no limite de 5%, toda a contraprestação. Quando poderia ser feito uma coisa, que já tem uma discussão longa a respeito, que só o que aumenta a despesa pública, porque o ente estatal, o ente público, o poder concedente, ele já paga o setor privado para operar suas linhas de ônibus. Então é um paradoxo, você desestimula determinados entes a fazerem esse tipo de coisa. Por quê? Porque senão aumenta o limite de 5%, ele bloqueia isso. Então, talvez uma reflexão era só entrar o incremental. Outra coisa importante, que é uma inovação que a última edição da lei da PPP fez, que é a questão dos chamados aportes. O que é o aporte? Aporte é que você abriu a possibilidade do ente público pagar, aportar dinheiro à SPE antes que o serviço seja disponível para a sociedade. Isso é uma inovação importante, mas não está claro para o setor público e, portanto, também para os investidores potenciais nesses projetos, se entra ou não entra nos 5% do limite de 5% da receita corrente líquida. Cada estado pensa de um jeito. Hoje em dia, isso só afeta o estado de São Paulo, a linha 6, mais uma vez, que eu me refiro. A interpretação que eles fazem, obviamente, é defensiva, mas talvez valesse a pena esclarecer esse ponto. Por último, temos um problema de ordem formal, que é o seguinte: eu não posso, Estado, dar o ICMS como garantia no meu fundo garantidor. Eu posso dar a contribuição da iluminação pública, no caso o município, eu posso fazer outras receitas, mas não de impostos. Talvez valesse a pena uma interação do governo federal com o governo estadual para que o governo federal dê essa garantia e o governo estadual, estou dando um exemplo do ICMS, portanto eu estou me referindo ao governo estadual, dê uma contragarantia na própria arrecadação de ICMS. Com isso, o quê? Ele consegue melhorar as condições da estruturação financeira, mitigando riscos e, portanto, recebendo serviços, a sociedade recebendo serviços a um preço menor. Eram essas minhas considerações iniciais, agradeço o tempo e é uma matéria fascinante e complexa.